FM Network. Muito bem, pessoal, você está ouvindo aqui mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast e esse é o programa 332, falando aí sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo, para toda a galáxia, todo mundo que consegue baixar esse programa está ouvindo. Neste momento, o Black Yellow Brasil está de férias, então esse podcast que você vai ouvir é um trecho da nossa última live, uma mega live, coisa de 3 horas e meia, em que a gente passou por muitos temas e que foram divididos em alguns programas, tá? Esse primeiro episódio, 332, traz uma premiação reversa, porque a gente escolheu os piores do ano dos Steelers, em um monte de categorias que vocês vão conferir assim que a gente começar o programa. A gente só dá uma leve adiada no início do programa para passar os recados aqui para vocês. Segue @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Tem uma enorme cobertura das pequenas coisas que vão acontecendo com os Steelers, das entrevistas que vão sobrando por aí, até do início do processo, as primeiras análises de draft, de free agency. Tudo isso a gente vai despejando para vocês pelas nossas redes sociais, avisos se for ter alguma live extra nesse período por aí. @BlackYellowBR, Twitter, Instagram e Telegram. Já deixa o teu follow em twitch.tv/BlackYellowBR, é onde a gente normalmente faz live, porque aí a própria Twitch te avisa quando a gente for fazer uma próxima live, assim que a gente entrar ao vivo, tá? Então, normalmente a gente entra depois dos jogos, no meio da semana, para ir repercutir notícias e tal. A gente vai voltar ali pelo meio de março para falar de free agency, para falar de prospectos de draft, um monte de coisa em twitch.tv/BlackYellowBR. Segue o podcast nas principais casas do ramo, o Spotify, Apple Podcasts, e esses dois em especial, você deixa lá a tua avaliação, 5 estrelas, um review gentil, porque tudo isso vai ajudando a gente nos algoritmos. Você pode encontrar também em Amazon Music, Google Podcasts, no Deezer e mais um monte de plataforma. O podcast Black Yellow Brasil é uma parceria com a FN Network. Você pode acessar lá fumblenanet.com.br. É a casa de mais de 50 projetos, falando não só de NFL, mas de MLB, de NBA, de NHL. Confere não só o Diário NFL, que vai cobrir aí os playoffs, que infelizmente o Steelers não está presente. Confere também os nossos colegas falando dos esportes de Pittsburgh. A Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates. O último episódio deles lá foi falando sobre Roberto Clemente, o grande jogador da história do Pirates, o grande jogador latino da história do beisebol. E o Igloocast falando sobre o Pittsburgh Penguins, que vem falando aí sobre a temporada que tá rolando do hockey, né? Hoje é o único time de Pittsburgh que tá jogando, é o Penguins. Então, nesse programa que você vai ouvir aqui na sequência, você tem a minha presença, Danilo Batista, como host. Você tem Melina Bortoluso, Germano Coutinho e Léo Lima. A gente vai elencar os piores da temporada dos Steelers. Então, espero que vocês curtam o programa. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço. Here we go. Fala, turma, dias 11 e 12 de fevereiro, a NFL Brasil vai sediar o primeiro evento oficial da NFL no território brasileiro, o NFL em Brasa, Complexo Tempo, São Paulo. Tem ingressos no Simpla e a gente traz aqui uma oferta que você não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de conferir. Tem desconto, tá? Link na descrição do episódio para você ir direto para Simpla, comprar seu ingresso com desconto, ou você pode botar lá Black Yellow BR 10, tudo maiúsculo, tudo junto, Black Yellow BR 10, 10% de desconto automaticamente. Fica a dica que o conselho é você usar a meia entrada solidária. Você leva 1 quilo de alimento não perecível e já garante a sua meia entrada no evento. Vai ter NFL Experience, vai ter uma viewing party do Super Bowl 57, você pode assistir o jogo direto por lá, vai ter um menu de tailgate promovido pela Churrascada. Então tem toda uma galera que curte NFL, que produz conteúdo de NFL, aí no Brasil vai estar presente. Então você acompanha lá mais novidades sobre o evento em @NFL Brasil, ingressos na Simpla, cupom 10% de desconto Black Yellow BR 10. E estamos a menos de 30 dias do Super Bowl. A contagem regressiva desse ano da FNN está em parceria com a Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes americanos do Brasil.
está em parceria com a Esporte América, a loja reconhecida pela NFL para a venda de produtos oficiais exclusivos aqui no nosso país. Essa contagem vai ser muito especial para todos nós, inclusive a Esporte América acredita tanto na FNN que está disponibilizando um cupom com 10% de desconto na loja inteira. É isso mesmo, você quer comprar uma camiseta, um boné, uma flâmula, algum artigo, um chaveiro, você pode usar o nosso cupom FNN10. Tem produtos a partir de R$ 59,90, como uma camiseta, por exemplo. Flâmula é R$ 69,90, tem réplica de capacete, tá incrível. E o FNN10 vale não só para artigos da NFL, mas para todas as majors, né? Para todos os produtos da loja, sejam produtos da NHL, da MLB, da NBA. Você vai andar por aí com a paixão estampada no peito. Tenho certeza que essa parceria vai ser um sucesso. FNN e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição do episódio tem o link da loja Esporte América. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés. É isso, vambora! Então vamos começar com a nossa eleição de piores do ano, com uma que, teoricamente, a torcida já tem na ponta da língua. Quer ver? Melina, que foi o pior treinador dos Steelers nesse ano. Isso vale em todos os níveis de técnico. Pode ser óbvio? Matt Canada. O cara é muito limitado, muito. Eu acho que o Kenny Pickett demorou pra se desenvolver e não se desenvolveu tanto que poderia ter desenvolvido porque ele é muito limitado nas chamadas dele. A gente fala isso aqui em todo podcast, mas ele é muito limitado. Ele tem 3 chamadas no playbook dele e aí chega na endzone e ele para de passar a bola. O menino tem uma amostragem minúscula de passe na endzone porque ele não chama. Então, Matt Canada, óbvio. Meu voto também é Matt Canada, é por isso que eu disse que era super óbvio. Você vai dizer, mas não desenvolveu um jogador tipo tão técnico de tal posição. Não, irmão, é Matt Canada. É absolutamente Matt Canada. Léo? Cara, apesar do pior sistema dos Steelers ter sido Special Teams, que foi ruim tudo, não vou botar no velho e vai ter que ser Matt Canada, porque, cara, o que o Matt Canada fez com a gente esse ano é inacreditável. Acho que a Mel falou tudo. Ele é ruim, e eu tenho medo dele voltar. Germano? Não preciso, né? Eu acho que é unânime essa votação. Matt Canada realmente teve uma temporada desastrosa, principalmente na primeira metade. Na segunda metade, eu acho que houve um avanço aqui e ali, mas também nada que fosse colocar ele como um técnico, pelo menos razoável, não acho. Então, é unânime. Matt Canada eleito pior técnico da temporada 2022 do Pittsburgh Steelers. Fácil. Até tem uma menção honrosa do Alan aqui pro velho do chiclete, o famoso Danny Smith, coordenador de Special Teams, mas não dá, irmão. Não dá. E Canada tá numa posição que é ingrata, né? Acho que foi Todd Haley que disse, cara, você pode bater recorde da franquia, que mesmo assim eles vão te atacar. E todas as coisas boas a gente pode acreditar aos nossos jogadores, e não a ele, pô. Muito fácil. Incrivelmente fácil. Vamos pra pior contratação, Germano. Bom, quem já acompanha o podcast há um certo tempo não vai se surpreender nem um pouco com a minha escolha. Como ele, vamos dizer assim, renovou o contrato, eu tô incluindo como contratação, tá? A minha pior contratação, sem dúvida nenhuma, foi, pra mim, no caso, foi o Aquilo Witherspoon. Um cara que eu não queria que tivesse renovado, um cara que desde a temporada passada eu critico, eu falo que ele não é um bom cornerback, que ele tem suas dificuldades, que teve realmente um final de ano de 2021 bom, mas que isso não era suficiente para fazer com que ele continuasse aqui, não era interessante renovarmos com ele por um valor alto, mas infelizmente renovamos, 2 anos, 8 milhões, não foi nenhum absurdo, não foi nada que vai quebrar o time, mas quem acompanha sabe, eu não gostei da contratação da renovação desde o início, e essa temporada provou que eu estava certo, é um cara que não serve para ser cornerback 1 na NFL, tá? Teve uma temporada muito ruim, tanto que a secundária, claro, não vou dizer que foi por isso, mas que a secundária melhorou e melhorou muito durante o período que ele ficou afastado por conta de lesão. Eu realmente acredito que o Aquilo, ele infelizmente não tem a condição e não tem a nível atualmente de ser um cornerback dos Steelers. Pelo menos não um cornerback 1. Aquele cara para um depth, aquele cara para ser o 5º CB da equipe, ou até mesmo o 4º, uma vez ou outra, eu consigo entender. Eu não gostaria, mas eu consigo entender. Mas nada justifica esse cara ser titular na nossa defesa. Então, como ele foi no começo da temporada. Então, minha pior contratação fica aí com o Aquilo
Witherspoon. Eu vou deixar meu voto pra aquele que ficou batizado esse ano como o Inepto. Ricardo, desse belo apelido, chama Malik Reed. O Steelers fez uma troca por ele com o Denver Broncos e nada, bicho, nada. A gente vem há um tempão pedindo um outside linebacker 3. No ano passado a gente teve um, Melvin Ingram, mas foi embora no meio da temporada, revoltado. O Steelers tentou de novo agora com o Malik Reed. Saiu porque o desempenho de outros caras no Broncos e salário e tal era melhor. Acabou que o Broncos ia utilizar ele metade da temporada se não tivesse trocado, porque eles trocaram o Bradley Chubb também, né? Deu absolutamente nada no Steelers. Malik Reed é o meu voto. Léo? Cara, eu não queria ir em alguém que a gente renovou, porque aí eu já acho um pouco injusto. Ele já tava aqui e tudo mais. Eu vou com... Eu tava muito dúvida entre dois, mas eu vou com o Gunner. Acho que Gunner foi a pior contratação. Foi contratado pra ser retornador e não foi retornador. Começa aí. Bem justo. E quando retornou também, Deus nos acuda. Benza a Deus. Benza a Deus. Melina, você quer eleger o seu colega capilar ou você quer eleger algum outro? Botar outro quarto nome aí nessa história? Você que sabe. Não, eu vou por outro. Jordan Berry, o retorno. Caceta, teve essa, velho. Foi só para practice squad. Eu acho que ele nem chegou a ser ativo em nenhum momento. Mas a criatividade dos Steelers é desse tamanzinho. Deus do céu. O terror de ter Jordan Berry no elenco já traz muitas coisas. Ou seja, temos 4 votos aqui. Alguém gostaria de mudar o seu próprio voto? Dadas as opções? Senão a gente entrega pra 4 mesmo. Olha, se o meu voto foi um cara que renovou, então eu posso alterar para se enquadrar um pouco melhor na questão de contratação. Se for em questão de contratação, eu fico com o Léo, o Gunner leva essa aí. Então, mas eu acho justo, Danilo. Eu acho justo a gente deixar pros 4, porque junto a esses 4 aí não tá tranquilo. E tem mais gente que ficou sem receber, que podia receber também, tá? Seu Nick Skiba, tem a galera que dava pra receber. Para registro, ficamos com Gunner Olszewski como pior, porque pior contratação tem um monte de gente. Aí a gente já parte para pior jogador também, já que a gente já tá nesse momento, em 3 categorias, claro, ataque, defesa e special teams. Acho que a gente começa com defesa, e aí eu trago o voto de Germano, que é aquilo Witherspoon. A quantidade de queimada que esse homem teve, que, por exemplo, eu votei como Malik Reed como pior contratação, tá? Mas Malik Reed foi nada. Aquilo foi negativo. Isso é muito pior. Exatamente. O que você acha, Germano? Eu concordo também, Danilo. Não preciso nem explicar muito, né? Já expliquei meu voto na pior contratação, porque realmente aquilo ele demonstrou não ter nível de ser um cornerback titular em nossa defesa. É um cara que foi queimado várias vezes. Enfim, não tem nem muito mais o que falar. Realmente, pra mim, o pior jogador de defesa foi o Aquilo Witherspoon. Como o Léo já falou, vários prêmios aqui vão ter uma concorrência forte. Mas eu acho que na defesa, pra mim, é o Aquilo. Isso. Melina? Acho que esse eu vou concordar com vocês. Foi muito queimado. Ficou feio. Léo? Eu A carinha vou de de Aquilo dúvida não. do Léo. Eu vou de Alualo. Que o Alualo também. jogou mais vezes que o Aquilo e foi Muito pior bem. que o Aquilo. Acho que o Alualo bem merecido. também. Mas ele só foi pior porque o Aquilo não jogou, porra. O Aquilo não jogou. A questão é essa. É porque viram a situação e falaram, não, vem cá pro IR, Não dá. fica aí até o final da temporada, não, nem volta. O Alualo, pelo menos, teve snap. O Aquilo, eles viram que o dano ia ser muito grande e tiraram o cara, pô. É isso, então vamos de Aquilo Witherspoon como pior de defesa. Special teams, Melina. Gunner, pra mim foi o pior. Acho que tem vários special teams. Acho que foi a pior unidade, assim, que não melhorou, não desenvolveu no resto do ano. Mas o Gunner, pra mim, vocês citaram ele como pior contratação. Eu acho que é exatamente isso. O cara foi contratado pra ser retornador e, sei lá, na semana 3 já não deu mais conta. Falou que ia fazer bonito contra os Patriots e foi o pior jogo do cara, sabe? E aí nunca mais voltou. Então, pra mim, ele foi o pior. Gunner Olszewski, pô, eu tava tendendo a votar em Presley Harvin, mas Gunner é isso. Harvin, ele teve até várias chances de fazer mais mal, mas de vez em quando ele dava uma dentro, né? Foi tão mal que da semana 3 em diante, bicho, esquece isso daí. Meu voto vai pra Gunner Olszewski também, Léo. Cara, eu não vou de Gunner, não. Eu vou de Chris Boswell, porque ele custou pra gente o playoffs. O chute que ele errou contra o Baltimore era a nossa vaga nos playoffs. Então, um cara que é o segundo mais bem pago da liga não pode ter a temporada que ele teve, que foi medonha, com um aproveitamento de 40%. Chegou a ser tão pouco, não? Acho que não, acho que foi 60 e pouco. Acho que foi 63. 71%? Poxa, ainda assim é horrível. Contra
horrível, Ravens péssimo. tava 68. Aí depois aumentou pra assim, 71. É. Muito baixo pra um cara que é o segundo kicker mais bem pago da liga. Maravilha. Então a gente vai de Gunnar Chelsky como o pior de Special Teams. Não, Ataque. eu não votei ainda não, Aí hein? você vai empatar? Então, por favor, Germano. Eu não votei ainda não, não vou empatar não, mas tem que dar meu voto. Eu vou votar no jogador que me deu mais raiva, e tem que ser o nosso Panther, o Presley Harvin, ele não tem como. É o jogador que mais me deu raiva essa temporada, e olha que realmente tiveram muitos candidatos a isso. Mas, cara, não tem como, pô, eu reclamo dele todo ano, não dá, o nosso Panther é totalmente... Meu Deus do céu, o cara não é confiável, o cara não é sólido, o cara dá um punt bom pra 3 ruins, quando a gente mais precisa dele, ele mete um punt de 30 jardas, são aquelas coisas terríveis mesmo. Então assim, eu entendo o Gunner ganhar, concordo até, no entanto, eu não poderia deixar de dar meu voto ao Presley Harvin III, porque foi o jogador que mais me deu raiva. O Boswell não me deu tanta raiva, o Gunner me deu bastante raiva, mas não foi tanto, porque todo jogo eu fico com raiva do Presley Harvin, velho. Todo jogo ele tem um punt ruim, é um negócio impressionante. Ô, Germano, Presley Harvin tem 2 grandes inimigos. Você e o fato de ser Panther. A bola também pode ser. A bola, a habilidade de chutar. Tem alguns, na verdade, né? São 3, então. Então é isso, com votos extras pra Boswell e pra Presley Harvin. Gunnar Chelsky, que é o pior jogador de Special Teams e o pior jogador de ataque. O meu voto tá anotado aqui também na base da raiva, mas eu queria o seu, Germano. Cara, eu inicialmente até tive um pouco de dificuldade pra dar meu voto, mas essa dificuldade durou 5 segundos, que aí eu lembrei do Trubisky. Eu esqueci dele, bicho. Porque quando você vai fazer quando você vai montar na sua cabeça, você faz o quê? Você pega os titulares, né? Você bota na cabeça qual jogador titular de cada posição, e aí você vai pensando, esse aqui não foi tão bem, esse aqui foi tão bem. E foi fazendo. Eu falei, rapaz, do ataque, pô, tá difícil, pode ser fulano, pode ser assim. Bicho, o Trubisky era titular no começo da temporada. É o Trubisky, pô. É o Trubisky. O cara, o Léo falou, o Boston nos custou os playoffs. Ok. Mas, na minha opinião, quem na verdade nos custou foi o Mitchell Trubisky. Pelo amor de Deus. No próprio jogo contra o Ravens, poxa, não tem como, cara. Ele perdeu aquele jogo. 3 interceptações, não é brincadeira, não. Começo de temporada também, pô, eu acho que a cena que exemplifica a temporada do Trubisky é o medo que ele tinha de jogar a bola fora, pô. É isso que eu lembro dele. Ele correndo pela lateral, quando a jogada não deu em nada, e aí ele simplesmente para no meio do lance com a bola na mão, presta a sofrer um fumble, porque ficou com medo de jogar a bola fora, pô. Isso é o que me lembra o Trubisky essa temporada. Então não tem como não votar nele. Pior jogador do ataque, na minha opinião, tem que ser ele, não tem como. É o cara que mais nos custou vitórias nessa temporada. Melina. Eu tinha colocado o Trubisky no worst player ever, assim, não só de ataque. Mas eu acho que ele merece esses 2 prêmios. Porque eu ia falar isso que o Germano acabou de falar. Eu não acho que foi o Boswell que custou nossos playoffs. Foi o Trubisky. Ele lançou 3 interceptações na red zone contra os Ravens. Eram 3 chances a mais do Boswell acertar um chute, sabe? Então, fora isso, que no começo da temporada ele jogava com medo. Enfim, cara, eu acho que ele pode levar o prêmio de pior contratação, de pior jogador do ataque, de pior jogador do elenco inteiro. A capa do episódio com certeza é mesmo Trubisky. Léo? Eu vou votar diferente, eu não vou no Trubisky, não. Eu vou votar no cara que jogou mais, então ele teve mais chance de atrapalhar a gente. Kevin Dotson. Essa era a minha segunda opção. Que meu amigo. Ele era a minha segunda opção. Ele merece ser citado. Ele merece um voto. Não, mas é que o reserva dele é Kendrick Green. Não, porque o Kendrick Green nem pra jogo vai, né? Entendeu? Não, peraí, vamos lá, peraí. Vamos deixar a coisa bem clara agora pra todo mundo. O Kendrick Green, ele não pode ser votado em absolutamente nada, porque senão ele levaria tudo, velho. Levaria pior jogador. Levaria pior defesa, pior special teams. Não tem como. Ele, acho que até pior jogador da defesa ele levaria, não tem como, pô, não dá. Com justiça que seja dito. Eu acho que ele só não ganharia um título aqui, um prêmio, que seria o de pior técnico. Esse aí eu acho que ele não ganharia, não. Mas tirando esse, o resto... Não, tem mais, pô, tem os melhor também. Não, mas tô falando lá do negativo, né, cara? Pelo amor de Deus. Se brincar, ele levava de pior jogo também. Então tem 2 votos Trubisky e 1 voto pra Dotson. É assim, a gente tem quase que uma combinação pra que quem for o pior jogador mesmo não seja o voto de pior de ataque, pior de defesa, pior de special teams, tá? Então com este critério, Deontay Johnson é o meu voto pra pior jogador de ataque. Porque fez raiva demais, bicho. Você não pode ser
amor de Deus, não pode ser o wide receiver número 1 de um time e terminar com 0 touchdowns. Não foi falta de oportunidade, não. 0 touchdown recebido. É um recorde Ele é o Julio Jones, pô. histórico na liga, pô. Isso nunca aconteceu. Então, Deontay Johnson é o meu pior jogador de ataque, o que já nos traz pra categoria pior jogador do ano dos Steelers, aí é Mitch Trubisky. Porque não dá. Os jogos em que Trubisky foi titular no começo do ano eram o retrato dos Steelers. Se você quisesse descrever o que foi com uma foto, era Trubisky como quarterback. Então, absolutamente não dá, mas até acho que em termos de resultado final, de vitórias e derrotas, começar desde o início da temporada com o Pickett, talvez não fizesse essa diferença em termos de vitórias e derrotas. Mas em todo o resto, no anímico, na quantidade de briga que você ia ter nos jogos, tudo isso era melhor ter começado com o Pickett. Então, na verdade, era melhor nem ter contratado o Trubisky desde o princípio. Então, o meu pior jogador do ano é Mitchell Trubisky, meu pior jogador de ataque é Deontay Johnson. Menina, você decidiu que você vai votar nos... O meu é dobradinha. No ataque, antes de eu colocar o Trubisky, eu tava em dúvida entre o Dodson. E eu também, o Deontay Johnson também seria uma opção pra mim. Então, assim, eu acho que todos foram muito bem votados. Mas eu acho que o Trubisky custou muito mais pra gente. Então ele vai tomar essa dobradinha minha. Perfeito. Eu, quando eu recebi as premiações, né, eu pensei de outro modo, na verdade. Eu fui mais pelo conceito da palavra mesmo, que a gente queria saber de Worst Valuable Player. Então, assim, pela definição do prêmio, meu voto vai no Gunner. E vou explicar por quê. Cara, ele fechou um contrato de 2 anos, 4 milhões e 200 mil. Não fez absolutamente nada pra merecer esse contrato. Nada. Absolutamente nada. O Steven Sims jogou mais que ele, teve mais produção que ele, na mesma posição. E tá num contrato de 1 ano, 900 mil dólares. É uma diferença de quase 4 milhões. Então, por isso, por termos um jogador na mesma posição, que jogou mais e teve mais produção que o Gunner, recebendo 4 milhões a menos, tudo bem que é contrato de 1 ano, então vamos dizer 2 milhões a menos, cara, eu vou no Gunner apenas por questão financeira mesmo. Eu entendo o Trubisky, até concordo, mas eu consigo dizer que o Trubisky, assim, teve alguns lances bons aqui e ali, uma vez ou outra perdida, mas teve. Gunner, eu não tenho como dizer muito isso. Então, por essa questão de diferença de valores envolvidos, eu vou no Gunner, mas eu entendo completamente o voto no Trubisky. Fecha aí, Léo. Eu vou usar o mesmo critério do Germano, mas o meu critério é pro Trubisky. Ele ganhou mais dinheiro do que quase todo mundo nessa off-season e foi muito ruim. Foi o motivo de eu ter ido com o Dodson, não com ele como pior de ataque, então Trubisky, não tem muito como fugir disso. Absolutamente não tem como fugir disso. Então, Mitchell Trubisky é o pior jogador da temporada dos Steelers. Pra gente fechar toda essa questão de jogadas, algum calouro decepcionou vocês? No sentido de decepção mesmo da palavra. Você esperava coisas e elas não vieram. A mim, nenhum. Quem jogou, teve lá. Porque a gente pesa aonde o cara foi draftado, né? Em que posição. Mentira! Tem um calor de decepção sim. Chris Olado custou uma escolha pra nada. Já esquece isso daí. Com todo respeito ao profissional Chris Olado, com que eu nem sei se ainda tá em Practice Squad por aí. Deve estar no Practice Squad do Chiefs aí. Tá no do Chiefs, é. Mas... acho que o Olado tá bem votado. É o grande mistério dessa temporada. Ele conseguiu vir ser cortado. Acho que isso é o bastante pra um time que até agora não cortou o Kenneth Green. Não foi ativo em nenhum jogo. Então ele conseguiu vir ser cortado, já é um baita feito. É surpreendente porque, assim, você já viu alguma vez o Steelers ter um cara no elenco e ele não jogar, Germano? Em pré-temporada, quero dizer. Nem pré-temporada, pô. Nem um snapzinho. Nada. É difícil mesmo. É difícil. Teve um cara. Mark Robinson, que um dia desse virou de running back pra linebacker, jogou, pô. Só teve um cara, Danilo, que eu consigo lembrar, teve uma situação parecida com essa. Tem 2, na verdade, mas um eu tenho certeza que não jogou, o outro eu não sei. Esse primeiro é o Doran Grant, foi uma escolha de 4ª rodada, o cornerback lá de Ohio State, que foi cortado, uma escolha de 4ª rodada, foi cortado antes da temporada regular, ou seja, não chegou no roster final. E o outro foi um draft crush meu, que eu acho que leva o prêmio de pior escolha, pelo menos nos últimos 20 anos, dos Steelers em draft, que foi o Senquez Golson, cornerback, que se machucou e eu acho que nunca jogou um snap, seja em temporada regular ou pre-season. Eu acho que ele nunca chegou a jogar por conta de lesão, mas tirando esses 2, eu acho que o Doran Grant jogou. Mas enfim, o Olado Kun é o maior mistério dessa temporada, porque ninguém entendeu porque ele foi selecionado. Realmente ninguém entendeu.
Porque um jogador de sétima rodada, geralmente ele é selecionado porque a equipe gosta muito dele e quer evitar que ele vá fazer leilão com outras equipes, que a equipe tem a oportunidade de perdê-lo, né? A chance de perdê-lo, melhor dizendo. Então, assim, não é um jogador, claro, que vai chegar para ser uma diferença, enfim, claro que não, é sétima rodada. Mas é um jogador que a equipe gosta um pouco mais que os outros e que acha, se eu não escolher na sétima, alguém pode pegar. Então eu prefiro que eu gaste uma escolha de sétima para ter certeza que ele vem. E até agora eu nunca entendi. Que foi o caso do Conor. Sim, exatamente. Até agora eu realmente não vi uma explicação por que trouxeram esse cara. Enfim, é um grande mistério, Mas eu tenho um voto diferente. Não é nem diferente, na verdade, é porque assim, se teve algum rookie que me decepcionou, não é essa bem a palavra, mas, eu tava com expectativa gigante no Calvin Austin, né? Dele jogar e acabou machucando, acabou não entrando em campo, ok. Só, assim, uma menção aí a ele. Não é culpa dele, claro, uma lesão nunca é culpa do jogador, mas, assim, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu realmente tinha muita expectativa em vê-lo jogar. E vou ter muita expectativa para a temporada que vem. Ele tem tudo pra se tornar a pior escolha dessa nossa classe de draft, né? Pensando no quesito, se ele não jogar nunca, escolha alta, por aí vai. Vai dar um trabalhinho. Se a gente tá saindo de jogador, a gente pode passar pra piores jogadas do ano. Ô, Danilo, mas tu pulou a decepção ou teve eu não me liguei? A decepção do ano é verdade. A gente não elegeu a decepção em geral. Vai entrar aqui. Pior jogada, pior momento e decepção do ano. Começa então, Germano. A sua decepção do ano. Pode ser um jogador que te decepcionou, uma situação que te decepcionou. Fica à vontade. Pra mim vai um jogador. Nesse quesito, meu voto vai para o Kevin Dotson. Porque é um jogador que a gente tinha uma boa expectativa nele. Ele teve um ano de calouro muito bom, um cara que entrou já pro final da temporada, que foi muito bem, então a gente, pelo menos eu esperava coisas boas dele nessa nova linha ofensiva, um cara que tem potencial, que na temporada passada não teve aquela temporada maravilhosa, mas eu ainda via muitas coisas boas, mas esse ano, da nossa linha ofensiva, com certeza foi o elo mais fraco. Teve muitos problemas com falta, teve muito problema ali com pressão no meio, então eu realmente me decepcionei com o Kevin Dotson, tanto que é um jogador que para essa off-season, dentre os jogadores da linha ofensiva, e olha que nós trouxemos 2 jogadores de fora, em minha opinião, é o cara que tem o lugar mais ameaçado. Inclusive, eu acho que ele só não ficou mais ameaçado nessa temporada porque, em teoria, o reserva dele era o Kendrick Green. E não entrava em campo. Então, a minha maior decepção acho que vai pra ele, com certeza. Eu tava quase fechando contigo, Germano, com o Kevin Dotson, porque a expectativa era alta e o retorno foi meio baixo. Mas, na real, eu fecho com o nosso ouvinte Alan. Chris Boswell foi a minha decepção. Até essa relação de dinheiro e retorno, pra mim, foi bem baixa. O que você acha, Léo? Deontay Johnson, não tem outra. Ainda mais em relação ao dinheiro. Ganhou muito dinheiro e não rendeu perto do que a gente esperava que ele fosse render. Acho que no quesito expectativa e realidade, Deontay Johnson, nossa, veio nadando abraçada. A gente tem um outro nome que é interessante citar, que é o William Jackson. Que a gente trocou por ele e nem jogou, né? Então dá pra considerar um pouquinho de decepção. Mas acho que o Deontay Johnson Deontay Johnson esperava pelo menos, 1.000 jardas dele. Pelo menos que ele criasse uma conexão com o Pickett, não criou essa conexão. Então, ganhando a grana que ele tava ganhando, é difícil. E aí, Melina, quem te decepcionou esse ano? Não esperava muita coisa de Deontay Johnson, não. Então, a situação, assim, foi o Austin não ter jogado. Eu gostaria de ter visto jogar essa temporada. Mas pra voltar e desempatar, eu vou de Boswell também. Então, Chris Boswell é a decepção do ano. Nessa questão, a gente vai pra pior momento, que eu já abro aqui com o meu voto, que é ter que assistir a lista de inativos por 17 jogos. Kendrick Green tá em todas elas, o que significa que ele ficou no elenco principal do Steelers. Veja, todo time tem lá seus 53, ele precisa inativar uma quantidade de jogadores. Ativa 6 ou 7 jogadores. Nessa história, ele pode promover alguns jogadores de practice squad acima, se precisar completar o elenco e tal. Você ter um jogador que em 17 partidas, não é que ele não pisou no campo, ele não foi ativo em nenhum jogo. Porque se você pegar, sei lá, Jesse Davis, Trent Scott ainda teve participação como o sexto OL, tackle extra, em várias jogadas. Mas se você pegar Hassenauer, precisou entrar, Jesse Davis, precisou entrar, Green, o time nem queria que tivesse a opção dele entrar, pô. Ele não vestiu o uniforme esse ano. Se brincar... Não é nem que sujou, ele nem vestiu.
Se brincar, eu vou até falhar nessa questão, o time deve ter acionado um OL do Practice Squad acima dele, pô. Deve ter trazido um Leglu, assim, pra botar no lugar. Aconteceu com o Leglu, a gente trouxe o Jesse Davis também, durante a temporada, e foi ativado quase tudo, apesar de não ter entrado em campo, eu acho. Foi ativado todo o jogo, ele não entrou em campo. Mas é isso, a gente não teve nenhum guarda que entrou em campo, além de Kevin Dotson e James Daniels. Jogaram todos os snaps da temporada. Então, velho, não dá. Outras posições, você até vê o time dizendo, pô, nessa semana vai você, nessa semana vai o outro, mas ver Kendrick Green inativo durante toda a temporada é sacanagem. Ah, mas tem um dead cap, bicho, não tem condição. Tem situação que o melhor jeito é cortar de uma vez e aceita o prejuízo. Léo, pior momento do ano. Cara, tem alguns momentos ruins. Eu vou citar um que é da gente, mas não foi a gente em si, né? Que foi ter que torcer pro Jets não tomar o field goal no último lance. Acho que não tem momento pior pra tu falar. Esse é o nível da nossa temporada. A gente chegou na última temporada, na última rodada, tendo que torcer pra Joe Flacco e pra defesa do Jets não tomar um field goal de 50 jardas de um cara que tinha acertado 1 de 5 field goals de 50 jardas. E a gente tomou. A gente não, né? O Jets tomou. Cacete, torcer pra Joe Flacco, bicho. Que temporada foi essa, porra? Melina? Pra mim foi a lesão do TJ Watt na primeira semana. Tá vendo? Tem gente que volta na raiva, tem gente que volta na dor, Melina. Isso foi realmente um momento terrível. E Germano, consegue se recuperar e votar? Cara, o voto do Léo foi sensacional, porque, bicho, deixa eu só fazer um pequeno adendo. Cara, chegou um certo momento do jogo contra o Browns, que acho que tava, sei lá, 20-7 pra gente, que eu meio que larguei de mão. Eu falei, quer saber? Esse jogo aqui tá meio que controlado, vou botar aqui o jogo no meu celular e vou botar a TV no jogo do Jets. Eu acho que eu vi 1/4 no final do terceiro quarto e último quarto do jogo. Meu amigo, eu chorava sangue, velho. Era um negócio assim impressionante, porque você vê Skylar Thompson de um lado e o fantasma do Joe Flacco do outro, num jogo que você precisava torcer por alguém, precisava de um resultado. Era uma coisa ridícula, velho. Era ridícula. Não, era assim um negócio abismal. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia, se eu me desesperava, porque tinha condição não. Esse com certeza foi um momento terrível pra gente. Mas eu vou me ater mais à nossa temporada. Cara, eu acho que um dos piores momentos que eu lembro assim foi a segunda concussão do Kenny Pickett, porque isso me preocupou. Cara, você tá com seu quarterback calouro, ele indo bem na temporada, evoluindo a cada jogo, daqui a pouco tem uma segunda concussão, o que não é normal, não é muito normal isso acontecer, assusta, ainda mais com o Tua Tagovailoa aí, né, de Miami, que, enfim, teve todo esse problema essa temporada, que até agora não foi liberado do protocolo de concussão, nem sei se vai. Então, assim, o teu quarterback calouro ter 2 concussões no ano é assustador. Então, eu diria que o pior momento da temporada foi esse momento da segunda concussão do Kenny Pickett. Não só 2, mas da maneira como foi a segunda, né? Pesado esse. Pesado. E, claro, com certeza, se a gente tivesse votando pra NFL inteira, era a condução da liga, no caso do Damar Hamlin, de não suspender o jogo ali no ato, porque esse é muito maior, esse é o famoso muito mais do que futebol. O Steelers teve umas paradas muito, muito bizarras esse ano, cara. Não foi, se a gente chegou aonde chegou na última semana é porque a gente não cuidou do nosso próprio mesmo. Então, pelo amor de Deus. A gente tá com pior jogada. Tem pelo menos 2 candidatos fortes. Começa a votação contigo, Melina. Como eu falei, a minha memória é de peixinho dourado. Mas uma que eu lembro que eu achei ruim foi a decisão do Kenny Pickett de passar aquela bola contra Miami, que tinha um corredor pra ele correr, e ele passou a bola e foi interceptado e a gente perdeu o jogo. Um baita voto. Um baita voto, porque você pode até considerar que essa seria a nossa jogada pra ir pros playoffs, né? É. A gente ganhava de Miami e teria terminado a temporada com uma vitória mais uma, acho, perfeitamente. Germano Coutinho. Eu pensei em algumas jogadas, inclusive tenho que fazer uma menção desonrosa. A jogada que eu já comentei anteriormente, que foi a jogada do medo do Trubisky, né? Aquela jogada no começo da temporada. Que... É meu voto, tá? Já de bloco. Cara, essa aí pra mim vai entrar como menção desonrosa. Quase chegou no meu voto, mas eu encontrei uma pior. Porque, porra, do Trubisky pelo amor de Deus, mas vou deixar você se alongar mais nisso, Danilo. E meu voto, cara, ele vai para um punt do Presley Harvin de 30 jardas, meu amigo. Essa jogada, meu amigo, eu quase quebrava minha mesa, pô. Um negócio impressionante. Eu tenho uma raiva desse cara, Eu tentei lembrar qual foi o jogo, mas eu não consegui de jeito nenhum pra pegar aqui a jogada pra ver, eu vou ficar mais puto ainda.
ainda. Diga, Léo. Eu vou achar. Cara, você que é o mestre desse tipo de coisa, eu deixei contigo. Mas, meu irmão, eu lembro que a gente tava, assim, nós estávamos acuados em nosso campo de defesa, e aí era um punch pra meio que dar uma desafogada, né, tal, a equipe mudar, enfim, a defesa entrar com um pouquinho mais de fôlego e tal. Aí lá veio o Presley Harvin me dar um punch de 30 jardas, porra. O Big Ben fez melhor, cacete. O Big Ben dando punch foi melhor que isso, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pode ser perseguição, pode ser o que for, mas pra mim a pior jogada é esse punch do Presley Harvin. Foi a que mais me deu raiva. Justíssimo. Achei. Qual foi o jogo, Léo? Foi um punch de 17 jardas contra o Ravens. Contra o Ravens. 14. Cara, eu ainda falei 30, porque eu fui bonzinho, velho. Só não foi o pior. Você dobrou as jardas do cara. Cacete, bicho, eu não lembrava que ia ser tão ruim, não, velho. Meu Jesus foi na mesma semana daquele punch de 15 jardas do Giants. Só por isso não foi o pior da liga. Porque o Giants conseguiu, não lembro por que, ter um punch de 15. Cara, porque bateu na bunda do cara da frente. Bateu na bunda do cara, foi isso. Verdade, Caramba, verdade. o da bunda foi do Dolphins. Foi do Giants. Porque teve isso. Não, teve um que o Panther de Miami tava dentro da própria endzone e chutou na bunda do... Não, isso foi Eu tô outro misturando, jogo, né? tá? Teve também. Esse ano Não foi foi isso, isso, eu tô confundindo da bunda. O dos Giants, ele pega a bola escorrega da mão dele, sai quicando, aí ele volta, pega e chuta de qualquer jeito. E aí foi um punch pior que o outro. Ai, que tristeza. Não, na verdade, o do Jets, ele vai dar aquele punch que a bola quica no chão e ele chuta a bola depois, e a bola quica no chão e corre muito. Aí ele chuta meio caindo aí, né? E ainda assim conseguiu botar só 2 jardas a menos que o Presley Harvin chutando sério. É isso mesmo. Cara, é sério, é inexplicável como esse cara continua sendo nosso punter titular. É inexplicável, sério, é realmente inexplicável, não tem como. Tu foi muito bem. Ele é um bom holder, por isso. Não, bicho, é um bom holder, exatamente. É um brother. Léo, busca, por favor, se tiver nota, fica até melhor, mas se tiver estatística de Corliss Waitman, por favor. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não, a gente tá nos piores do ano já, mano. A última hora de arrancar esse band-aid é essa. Depois a gente enterra e nunca mais volta a esse ponto. O Waitman conseguiu ter um jogo pior. Esse jogo do Presley Harvin, ele terminou com média de punch de 37 jardas. O Waitman conseguiu ter um jogo com média de 36. Ok, mas pra temporada inteira, ele foi danoso ao Denver Broncos? Não, pior que não. Não, começo da temporada, inclusive, ele tava indo muito bem. Eu lembro que o pessoal tava falando muito bem dele, que tava sendo um dos melhores punters da temporada. E isso, assim, sei lá, primeiros 5 jogos, 6 jogos. Até porque, venhamos e convenhamos, né? O Russell Wilson deu bastante trabalho pro menino, porque era só train out. Então, o cara lascou a perna, viu? O cara teve que trabalhar. Ele teve uma média geral pior que a nossa, em quantidade de jarda de punch, em punch com retorno, no geral. Mas também ele chutou 7 punches pela gente e 96 pelos caras. E ele foi cortado com 7 punches chutados, né? Então já dá pra ter uma noção do que foi o garçom. Mas não, ele fez a parada melhor que o Presley Harvin. Ele foi cortado porque Harvin tava disponível de novo, pô. Mais ou menos, né? Não. Porque ele ficou um tempinho ainda no time, ele não foi cortado direto, foi? Foi. Não, ele ficou ali aguardando, tipo, se ainda der uma merda, Waiting. tem um outro. Foi o paciente, né? Meu Waitman. Não, mas segundo a PFR, tem uma matéria linkada na página do Waitman que o título diz o seguinte: Panther Corliss Waitman do Broncos foi terrível para o time. Então, pelo visto, também não foi tão bem, né? Pelo menos esse em especial não era pra ser substituto mesmo. Pior jogada, a gente tava, depois do punch de 17 jardas de Harvin, eu ia votar no medo absoluto de Mitch Trubisky, que foi o que a gente reclamou semana após semana. Até ele sair do time, era o que a gente reclamou, e quando ele sai no intervalo da semana 4 contra o Jets, a diferença que foi ver Kenny Pickett, calouro, novinho, tomando decisão de calouro mesmo. 3 interceptação. Outro mundo, outra qualidade de vida, pô. Pelo amor de Deus, pô. É coisa do tipo, você quer dirigir pro trabalho, você quer ir andando pro trabalho. Andar pro trabalho é custoso. Você sua, gasta uma energiazinha ali, mas é outra qualidade de vida, bro. É outra qualidade. Então, o medo de Mitch Trubisky é o meu voto e resta você, Léo. Cara, eu vou pegar uma jogada da defesa. Buffalo Steelers, primeiro drive do jogo.
Primeira jogada passe completo. Do Reinaldo. Segunda jogada, a gente para uma corrida de polegada negativa. Terceira jogada, Touchdown do Reinaldo. o amigo do Germano erra a corrida e touchdown de 98 jardas. A gente tava contra o Bills, pronto pra conseguir o three-and-out, toma touchdown de 98 jardas de Gabriel Davis, cara. Essa jogada pra mim Nossa, acabou o jogo ali, porque a gente fez 3 pontos, então literalmente acabou o jogo ali na terceira jogada do jogo. Não que a gente fosse fazer alguma coisa contra o Bills, né? Vamos ser sinceros também. Mas não precisava ter sido tanto. Não precisava ter sido tanto. Foi pesado, foi bem pesado. Nossa última categoria de piores do ano, graças a Deus, nos livrar dessa negatividade, é o pior jogo, senhor Léo. Esse encaixa bem, né? Esse jogo contra o Bills. Se quiser pensar, Léo, eu falo o meu. Não, vou botar esse jogo contra o Bills, cara. A gente fez 3 pontos, tomou 38, foi a pior derrota dos Steelers em 40 anos. Acho que, não que a gente fosse fazer alguma coisa também, mas não precisava ser tão humilhante assim. Seu voto, Germano. Eu concordo que o jogo do Bills foi bem complicado, foi muito ruim, mas por tudo que envolveu o jogo, por tudo que aconteceu, e ainda mais pelo que aconteceu no final dessa temporada, meu voto vai para Steelers e Dolphins. Eu acho que esse jogo foi terrível. Em todos os aspectos. Todos. Perdemos no final com interceptação sem necessidade do Kenny Pickett. O cara teve 3 interceptações no jogo. E essa, basicamente, o último lance foi terrível mesmo. A nossa foi um erro de comunicação com o Steve Sims, né? Que era pra ele correr a volta, era pra ele ir e voltar. Ele foi embora direto. Não, foi de ontem não. Era pra ser o de ontem ali. Mas não sei por que não foi de ontem. Porque se fosse de ontem, ele voltava até a nossa endzone, né? Mas não foi de ontem. Ele dropava a bola. Voltar é comigo mesmo. E aí a nossa secundária também, show de horrores. Eu acho que eu nunca vi um jogo com tantas interceptações dropadas na minha vida. Negócio impressionante. Parece que a bola batia na mão e caía. 5, né? 5. Negócio absurdo, assim. A gente até... Eu lembro da gente no podcast, logo após o jogo, a gente discutindo. Mas essa aqui foi mais ou menos, aquela ali foi tal. Mas no final das contas, meu amigo, foram 4 ou 5 interceptações que a gente poderia ter tido e não teve. A defesa não conseguiu um mísero sec contra Miami. Então, assim, enfim, o Tua jogou mal. Era um jogo que a gente poderia ter ganho. E o que me faz também escolher como pior jogo da temporada, além disso tudo, foi a consequência. Porque se nós tivéssemos vencido esse jogo, a gente tava aqui falando de playoff. A gente não tava falando disso. A gente tava comentando como é que a gente ia perder do Buffalo Bills. A gente podia ter perdido qualquer outro jogo, né? Se a gente tivesse vencido esse, trocado uma vitória, a gente ganhava por causa do confronto direto. Acho que contra New England também, posso mudar meu time? Minha escolha? Porque essa escolha aí vale muito. Pode, claro. Pode Miami. E aí meu voto fica com esse jogo contra Miami. Isso aí foi difícil de engolir. O jogo do Bills foi o jogo em que eu lembro claramente, a gente abriu live pra dizer, então, nada aconteceu, não tem nem como a gente bater no time, que nada aconteceu, pô. Uma jogada, a gente tomou uma pancada, desligou, disjuntou, já era, tomou 38-3. Esse do Jets, o jogo contra o Jets, semana 4, foi ruim também, ruim perder pra eles, mas tem o atenuante da estreia do Pickett, ali, que a gente entendeu, ok, a partir daqui a situação deve melhorar. Mas esse da semana 7 é difícil. É bem difícil, principalmente pelas interceptações dropadas, nem tanto por falta de comunicação, a quantidade de interceptação que o time deixou passar. Eu até abri o resumo do jogo, bicho, não teve nenhum ponto no segundo tempo da partida. Foi 13-0 Dolphins no primeiro quarto, 10-3 Steelers no segundo quarto, 0-0, 0-0. Bizarro, pô. Não lembrar de ser tão ruim de ver assim. Super bizarro. Melina? O meu é outro, porque acho que dos Bills aí foi horroroso, mas assim, quando já tava 20-0 eu já tinha desistido, eu já tinha aceitado que a gente não ia fazer nada. O de Miami, eu sei que foi duro, mas o nosso time tava muito ruim nessa época ainda. Era uma defesa muito desajustada, um ataque, Kenny Pickett, sei lá, era a terceira semana dele como starter, então, sei, não é passando a mão, mas eu acho que o nosso time, a gente ainda tava numa leva, assim, de coisa muito ruim. Pra mim, o pior jogo que mais doeu pra mim foi o dos Ravens, em casa, que a nossa defesa jogou muito. Foi, acho que, o primeiro jogo que a defesa foi super dominante, assim, que é o que a gente vinha pedindo o ano inteiro, a defesa jogou pra caramba, a gente parou muito os Ravens.
E era um jogo que a gente tinha muita condição de ganhar e a gente não conseguiu. A gente foi special teams horroroso, ataque horroroso e tudo que a defesa conseguiu parar, a gente não conseguiu converter. E também esse, independente de a gente perdendo de Miami ou não, era um jogo que era muito mais fácil de ganhar e eram 10 vitórias, colocaria a gente na pós-temporada também. Justo. Pela quantidade de votos, a gente fica com um jogo contra Miami Dolphins, que realmente foi uma questão de era ganhar e a gente estaria agora em playoff. I'm Victoria Cash, and I want to invite you to a place called Lucky Land, where you can play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. So what are you waiting for? The best way to discover your luck is to spin. So go to LuckyLandSlots.com, that's LuckyLandSlots.com, and get lucky today. At Lucky Land. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.